É uma alegria imensa estar aqui desenvolvendo um tema maravilhoso para o Centro Espírita Luz e Verdade. O tema é o Esperanto como divulgador da literatura espírita pelo mundo. Bom, primeiro nós vamos rapidamente compreender o que é o Esperanto, tá certo? O Esperanto é uma língua internacional planejada, que foi lançada em 1887 com o objetivo de facilitar a comunicação entre os povos de diferentes países e cultura. Então, o Esperanto surgiu na Terra em 1887, mas Lázaro Luiz Zamenhof, que foi o idealizador do Esperanto aqui na Terra, ele é um grande missionário espiritual. E o Esperanto foi idealizado por ele e sua equipe no mundo espiritual. Quando ele reencarnou, ainda criança, diante da situação sociopolítica que ele vivia, ele começou a sentir a necessidade de quê? Da criação de um idioma neutro que pudesse facilitar a comunicação entre os povos. E ele, desde pequeno ainda, trabalhou por esse ideal até construir, consolidar as regras do Esperanto. Então, o Esperanto, embora tenha surgido aqui na Terra por um linguista, né, por uma criança jovem, ele, na realidade, ele é resultado do próprio espírito que nós conhecemos como Lázaro Luiz Zamenhof, num trabalho no mundo espiritual. E o Esperanto, ele tem o propósito dessa fraternidade. Então, o autor do Esperanto, ele veio com esta missão, nos trazer uma ferramenta que pudesse facilitar não só a comunicação, mas elementos de fraternidade entre toda a população. E isso não passou despercebido para a Federação Espírita Brasileira. Então, nós vamos ler. A iniciativa de chamar a atenção dos espíritas para o Esperanto, nós a devemos ao vulto ímpar de Leopoldo Cirne, quando, no exercício da presidência da Federação, faz publicar importante manifestação de espíritas franceses a respeito do idioma, que então contava apenas 22 anos de existência. Pelo fato do Esperanto ser neutro, ele pode ser utilizado por religiões, por esporte, por ações políticas, para ações políticas. A federação percebeu aí uma oportunidade ímpar, maravilhosa, de quê? De divulgar a doutrina espírita através do Esperanto. Então, desde então, são vários os esforços da federação. Tem gente que acha que o Esperanto está ligado à doutrina espírita. Não, o Esperanto é totalmente neutro. O espiritismo no Brasil valoriza profundamente o ideal esperantista. E nós temos um movimento, parte significativa do movimento esperantista no Brasil é espírita, mas isso não quer dizer que os esperantistas sejam todos espíritas. São movimentos diferentes. E nessa parte comum existe o movimento espírita esperantista. A federação, ao longo do tempo, então, ela veio valorizando as questões relacionadas à literatura espírita. E aí, a argumentação contida nesse documento permanece atualíssima, destacando-se, sobretudo, um elemento de inspiração mais tarde cabalmente confirmado. Isto é, o fato de que o Esperanto nasceu no plano espiritual para solucionar problema linguístico lá existente. Juntamente com as mensagens A Missão do Esperanto, do Espírito Emmanuel, e o Esperanto como Revelação, do Espírito Francisco Valdomiro Lorenz, ambas recebidas psicograficamente por Chico Xavier, né, respectivamente em 1940 e 1959, o artigo transcrito em O Reformador de 1909, que é aquele que faz a menção, né, da associação lá na França dos espíritas esperantistas, compõe a tríade inspiradora das realizações esperantistas nos círculos espíritas do Brasil. E vocês estão vendo a capa do livro O Esperanto como Revelação. É uma edição bilíngue, então nós temos o texto em Esperanto e nós temos o texto também em português. E aí,
Vamos dando continuidade? Gradativamente, graças à construção de criterioso programa para a sua divulgação e utilização, multiplicaram-se os cursos de ensino do idioma, sempre gratuitos e apoiados por rico material didático. Ao longo do tempo, a doutrina espírita foi incentivando os cursos de Esperanto, valorizando esse trabalho do espírita esperantista, não só na própria federação, mas também nas diversas casas espíritas. E uma situação muito boa que aconteceu foi exatamente o início das publicações, das versões em Esperanto de diversas obras espíritas. E nós vamos mostrar agora os livros da codificação que foram vertidos para o Esperanto, né? Vejam que maravilha, que possibilidade maravilhosa que nós temos o livro dos espíritos, nós temos também o livro dos médiuns, toda a codificação espírita agora é vertida para o Esperanto. E, através disto, nós podemos levar essa mensagem consoladora para aqueles que desejarem conhecer um pouco mais da vida espiritual. Existe, então, todo um esforço dos espíritas no Brasil em levarem, em divulgarem para a mensagem consoladora do Cristo. Mas não são apenas as obras básicas. Nós temos também inúmeras outras obras, romances, livros que nos esclarecem e complementam ainda mais o conhecimento doutrinário. Veja que alegria, né? Diante de um problema de obsessão, do luto, da desencarnação, das grandes provas em função das doenças, o indivíduo ter acesso a essa mensagem consoladora. E o quanto é maravilhoso esse trabalho que pode ser desenvolvido. E, a partir daí, diversos movimentos espíritas começaram a surgir no mundo através do Esperanto, né? Ou seja, a divulgação da doutrina espírita através do Esperanto. Mas não é apenas a Federação Espírita Brasileira que apoia a causa espírita esperantista. Existe uma instituição maravilhosa de grandes amigos que se chama a Editora Lourens. A Editora Lourens, ela foi fundada, né, ela foi organizada, né, em 15 de dezembro de 75, e era o sonho de 3 idealistas, os irmãos Délio e Nelson Pereira de Souza e Getúlio Soares. Por quê? Porque Ismael Gomes Braga, ele encarnou aqui na Terra e atuou muito no movimento espírita esperantista. Ele tinha um sonho, que seria o quê? Organizar um movimento que pudesse divulgar o espiritismo através do mundo, né? Usando o Esperanto para todo mundo. E esses 3 grandes missionários também, eles fundaram a Editora Lourens, ela existe até hoje, ela desenvolve um trabalho maravilhoso também, ou seja, os trabalhos são complementares. E tem, na internet, existe, né, uma página exatamente para a comercialização dessas obras publicadas. Vejam, a Lourens não tem a atividade do lucro, ela tem uma estrutura, é claro que ela precisa pagar os funcionários, pagar os livros que são editados, mas tudo é reinvestido em novas obras. Então, o espírita esperantista que adquire uma obra da Lourens está ajudando a divulgar ainda mais a doutrina espírita através do mundo. Mas tem uma obra que nós gostaríamos muito de divulgar. Inicialmente ela foi editada pelo Centro Espírita Leon Denis, mas tem uma edição agora em parceria da FEB e da Lourens, que se chama A Língua que Veio do Céu. É uma obra maravilhosa que o nosso companheiro Celso Pinheiro, ele está aqui com o pseudônimo de Romarano, que é um membro, né, da humanidade. Ele teve um trabalho imenso, ele compilou diversas obras espíritas que tratam do Esperanto. E esta obra, ela nos municia com informações extremamente sérias, extremamente contundentes a respeito da importância do Esperanto na Terra e de todo o trabalho que é desenvolvido no mundo espiritual através do Esperanto. É realmente uma oportunidade muito boa
nós podermos ajudar na construção dessa nova era, desse mundo em regeneração que está se formando, né? Nós sabemos que nas próximas décadas nós estamos passando por este período de transição, e isso é muito importante. Por quê? Porque nós podemos contribuir aqui do Brasil nessa construção desse mundo melhor, levando a mensagem do Cristo, a mensagem dos espíritos que chegaram através de Kardec, dos espíritos que chegaram através de diversos médiuns, do trabalho, do esforço de tantos espíritas esperantistas que se solidarizam com a situação do nosso planeta para transformarmos, né, de provas e expiações para o mundo em regeneração. E o que isso representa? É uma proposta, é uma tríade, não é? Que se chama o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto. Esses três pilares vão nos ajudar, nós espíritas do Brasil e de todo o mundo, a compreendermos, né, que não é possível a paz do mundo, se nós não tivermos a paz dentro de nós. E essa construção se dá através da reforma íntima, através da transformação dos valores. E através da mediunidade de Chico Xavier, nós tivemos acesso a uma mensagem maravilhosa, que é uma mensagem de Emmanuel, que nós vamos transcrever uma parte dela. A lição do Esperanto. Sim, o Esperanto é lição de fraternidade. Aprendamo-la para sondar na terra o pensamento daqueles que sofrem e trabalham noutros campos. Com muita propriedade digo, aprendamo-la, porque somos também companheiros vossos, que, havendo conquistado a expressão universal do pensamento, vos desejamos o mesmo bem espiritual, de modo a organizarmos na terra os melhores movimentos de unificação. Deus é venerado pelos homens através de numerosas línguas, de que se servem as seitas e as religiões, todas tendendo para o maravilhoso plano da unidade essencial. Copiemos esse esforço sábio da natureza divina e marchemos para a síntese da expressão, malgrado a diversidade dos processos com que exprimem os pensamentos. Veja que sabedoria, né, de Emmanuel. E ele continua assim: todo esse esforço é de fraternidade legítima, e rogando a Jesus que abençoe os trabalhos e as esperanças de nosso irmão presente. Esse irmão que ele está se referindo é Ismael Gomes Braga, um grande trabalhador do movimento espírita esperantista. Que ele santifique os esforços e os de seus companheiros na tarefa que lhes foi deferida pelas forças espirituais. Deixo-vos a todos vós os meus votos de paz, aguardando para todos nós, discípulos humildes do Cristo, a bênção reconfortante do seu amor. E através dessa maravilhosa página, né, uma parte, né, da missão do Esperanto de Emmanuel, a gente consegue compreender, né, a beleza que é o trabalho nesses três pilares de construção desta nova era: Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Vamos fazer a nossa parte, espíritas do Brasil, divulgando o Evangelho do Cristo através dessa ferramenta maravilhosa trazida por Lázaro Luiz Amenhof para todos nós. Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Este é o nosso lema. Obrigada.